Meus prezados amigos, o tema que vou desenvolver, e temos que resumir muito, é o tema da discricionariedade. Esse é um tema eterno, não vai terminar nunca. Por mais que se escreva sobre a discricionariedade, sempre haverá necessidade de novas considerações. Eu vou tentar resumir em poucos minutos a minha concepção de discricionariedade. Nós sabemos que há duas maneiras de regular, uma vinculadamente e outra dando uma esfera de discricionariedade para o administrador. Eu começo com uma aparente heresia. Costuma-se falar em ato discricionário. Para mim isso não existe. Nenhum ato é discricionário. O que é discricionário é certa margem da competência para a produção de certos atos. Isso é que é. Nenhum ato é totalmente discricionário, porque se fosse, acabou, ia fazer o que quisesse. Eu vou dar a vocês um exemplo que pode parecer até chocante ou político, mas não é. Quando se confere a um presidente de tribunal o poder de fazer a pauta, não é para ele se divertir com aquilo, não é para o prazer dele, mas é para o cumprimento de uma missão. Ele está cumprindo um dever. As pessoas costumam falar em poderes da administração, e eu sempre substituo essa expressão por dever-poder. Nem ao menos a expressão de Santi Romano, que é poder-dever, eu uso, porque eu acho que o que existe mesmo é o dever. O poder é apenas o meio indispensável para que alguém possa cumprir o seu dever. Essa é a situação no Estado de Direito. No Estado de Direito, ninguém é mais do que ninguém. Não existe isso. Não há hierarquia entre pessoas. Existem deveres jurídicos a serem cumpridos por pessoas investidas em cargos que supõem, presumem o exercício de uma autoridade. Isso é tudo. Não há nada mais do que isso. Seja vinculado, seja discricionária, a posição do agente público é exclusivamente a de alguém que está ali para cumprir um dever. O dever de satisfazer a coletividade do melhor modo possível. É comum imaginar-se que a discricionariedade significa a outorga de um poder para o administrador resolver como melhor lhe pareça. É errada essa maneira de ver. A discricionariedade é pura e simplesmente o meio que a lei encontrou de entregar a alguém o necessário para o cumprimento de seu dever, de buscar a melhor solução possível. É só isso. Não é nada mais do que... Aliás, é uma coisa tão simples, não é? A ideia em si da discricionariedade é muito simples. Quando o legislador acha que ele pode dar uma solução absolutamente vinculada, isso significa... Existem atos vinculados, o que não existe são atos discricionários. Quando acha que pode fazer isso, na verdade não é isso que se contém na discricionariedade. A discricionariedade é uma ideia extremamente simples. Quando o legislador sabe que ele não pode regular de uma maneira que todas as circunstâncias sejam antecipadamente estabelecidas para atingir a melhor satisfação do interesse público, ele confere discricionariedade, que não é para o agente resolver a seu sabor, a seu talante. Por exemplo, o poder de fazer a pauta dos presidentes de tribunal não é de colocar em pauta aquilo que ele quer que vá para a pauta e deixar de fora aquilo que ele não quer que vá para a pauta. Eu vou exemplificar, lamento, mas a exemplificação política talvez seja a melhor de todas. É a mais clara. Quando essa senhora que estava na presidência do Supremo até outro dia,
Quando essa senhora não queria botar em pauta uma ação direta de constitucionalidade relativa ao tema do tempo que se deve ter e dos trâmites que se deve cumprir para considerar uma coisa julgada, não é para essa senhora, ao alvedrio dela, dizer: eu não quero que saia da cadeia fulano de tal. Portanto, eu não vou pôr em pauta isso, porque uma conta interna feita aqui revela que vai prevalecer a tese, e à época revelava mesmo que ia prevalecer a tese de que só era possível prender alguém depois que chegasse a última decisão. No entanto, como todos sabem, aquela senhorita, aliás, na verdade, aquela senhorita recusou-se a pôr em pauta uma ADIM, da qual resultaria inevitavelmente, pelas contas internas e contas que chegavam ao conhecimento dos advogados, a prevalência da tese de que era preciso chegar-se à última decisão, a decisão final, que não coubesse mais recurso para que alguém fosse preso. Essa era o fruto de uma conta verificando o que pensavam os ministros do Supremo. Em consequência, ela nunca colocou em pauta uma ADIM que justamente pretendia mostrar que não se podia prender ninguém sem chegar ao fim, para obedecer à Constituição. Que não bastava ter havido uma decisão de segunda instância. Mas ela, naturalmente, verificando que a tese dela ia ser derrotada, ela não punha em pauta, e não pôs em pauta, até o último dia de governo dela. Eu não sei como está hoje, porque o Supremo parece que é muito volúvel também. Ele muda, às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, e o advogado tem que adivinhar, e agora, e agora? Não é? Não é fácil a posição do advogado, as pessoas tendem a achar que é difícil a posição do juiz. Espera aí, não é bem assim. A posição do advogado é mais difícil, porque ele depende do que aquelas pessoas quiserem estabelecer como sendo a verdade legal. Dir-se-á que aquela senhora tinha discricionariedade na formulação da pauta. Agora é que nós vamos ver se ela tinha ou não tinha. Ela não tinha discricionariedade, não existe isso. Não existe isso. A discricionariedade tem limites. Do contrário, não era discricionariedade, era vontade do administrador. Isso é um período regalengo que pode sustentar isso. Não se pode admitir isso no Estado de Direito. No Estado de Direito, todos estão subordinados à busca do interesse público, a isso que eles estão subordinados. E devem procurá-lo com o máximo de lealdade. Onde não existir lealdade, onde não existir, digamos, isenção, não há interesse público. Pode haver o interesse do agente público, é outra coisa. É preciso não confundir o que quer um dado agente, é preciso não confundir discricionariedade com a outorga de um poder para o agente decidir como bem lhe pareça. Não é isso a discricionariedade. A diferença entre discricionariedade e vinculação, e por isso eu digo que não existe ato discricionário, o que existe é competência discricionária em relação à hipótese tal ou qual, tanto assim que sempre se diz que certos atos, quanto a isso ou aquilo, são sempre vinculados. Já se vê que a discricionariedade é algo relativo, é algo que diz respeito a aspectos da decisão a ser tomada. Não é um ato, esse é um ato especial, um ato discricionário. O administrador faz o que quer, porque a lei abriu várias perspectivas. Bem, aí nós temos que perguntar por que a lei abre perspectivas. É para o agente fazer aquilo que ele tem prazer em fazer? Ou é para atender à melhor satisfação do interesse público? É evidente que é para atender o interesse público. Não é para entender o interesse do agente.
Isso é outra coisa. Aquilo que alguém possa querer enquanto agente público é uma coisa. E aquilo que alguém tem que querer enquanto agente público é outra coisa. Se coincide ou não com as aspirações pessoais do agente, é outro problema. Mas ele não está lá para satisfazer aspirações pessoais. Portanto, nós temos que encarar a discricionariedade como a criação de oportunidade para que o agente possa encontrar a melhor solução. A melhor, não é qualquer solução. O fato de existirem várias alternativas em certas situações de discricionariedade não significa que qualquer delas satisfaça devidamente o interesse público, mas que algumas delas podem satisfazer e que alguma satisfará excelentemente o interesse público. A discricionariedade almeja que o agente possa escolher a melhor solução para o interesse público. Só isso. Ele não pode escolher uma solução mais ou menos. Mesmo que ele seja o encarregado de fazer esse juízo, o dever dele é buscar o melhor. Não é buscar qualquer solução. Se todas as soluções comportadas em situação de discrição fossem elegíveis ao sabor do agente, não era o interesse público que estaria sendo buscado, mas o interesse do agente. São coisas absolutamente diferentes, não é? Sendo coisas absolutamente diferentes, a discricionariedade pressupõe que o agente público está no dever de encontrar só uma solução, a melhor. Dizia, bom, mas é ele que vai dizer qual é a melhor. Atenção, dentro de certos limites. Um agente público não pode escolher uma dada solução porque a ele agrada mais, mas porque ele pressupõe que ela vai satisfazer o interesse público superiormente. Isso é que é discricionariedade. A discricionariedade é a possibilidade que tem o administrador de identificar qual é a melhor solução para o interesse público e aplicá-la em seguida. É isso que é discricionariedade. Não é nada de misterioso, nem é nada que atribua ao agente um poder fantástico, não é nada disso. No Estado de Direito não existe lugar para poderes fantásticos. Nem existe lugar para dar satisfação à vontade dos administradores. Existe lugar, isso sim, para proceder a uma avaliação segundo a qual, de boa fé, esteja se buscando o melhor para o interesse público. Por isso é que eu digo que a discricionariedade não é o uso de qualquer solução dentre aquelas em tese comportadas pela norma que deu a abertura, mas é o dever de buscar a melhor solução dentre as que, em tese, estariam disponíveis para o alcance do interesse público. Não é difícil chegar a essa conclusão, parece óbvia, na verdade, né? Ninguém dirá que no Estado de Direito os poderes dos agentes são para satisfazer o que eles querem, ninguém diria isso, em sã consciência. Mesmo que se diga que, num dado caso, a agente tal ou a agente qual resolveu decidir da seguinte maneira, mesmo nesse caso, ele tem que fazê-lo com estrita busca do interesse público. Eu não vou, nem é possível tratar de discricionariedade num prazo curto, mas eu vou apenas notar que a discricionariedade pode se manifestar em relação ao momento da produção do ato, pode se manifestar em relação à forma do ato, pode se manifestar em relação ao conteúdo do ato, e é o caso da discricionariedade mais ampla, não é? Mas essas modalidades de descrição existem para a satisfação do interesse público. É isso, meus caros, não é nenhum mistério, não é nenhuma coisa. Essa discussão da discricionariedade vai seguir até o fim dos tempos. Eu estou convencido disso. Um autor português que produziu excelentes trabalhos quando ainda jovem, que depois me parece que ele deixou de se ocupar tanto do direito e passou a se ocupar mais de ganhar dinheiro.
Esse autor extremamente competente fez algumas observações a respeito da discricionariedade num livro chamado Erro e Ilegalidade do Ato Administrativo, que ele escreveu quando ainda era muito jovem, mas onde ele expressou lições magníficas, boa parte delas aurida nos ensinamentos de um dos gigantes do direito administrativo, que era um professor português, Queiró, Afonso Rodrigues Queiró. No Brasil, nós temos uma tendência a citar os franceses, menos forte a citar os italianos e quase nunca a citar os portugueses. Ao contrário do hispânico, que a primeira coisa que ele faz é verificar o que os espanhóis pensam, os da cultura hispânica, latino-americanos, hispano-americanos. Eles veem logo o que diz Garcia de Interria, para tomar um exemplo muito compreensível. É isso que ele logo quer ver. No Brasil, nós não queremos nem saber do que o português disse. Mas, em geral, eles nos dão grandes lições. Queiró é talvez o melhor exemplo de um jurista notável, notabilíssimo, na verdade, que produziu trabalhos excepcionais. Ele tem, entre outras produções, um Desvio de Poder, que é uma obra-prima. Esse homem é um assombro, talvez por ser um homem de trato difícil, segundo diziam. Eu não conhecia o professor Queiró pessoalmente, mas dizem que ele, quando examinava a tese, até jogava a tese em cima do candidato. Tão irritadiço ele era. Pode ser que seja, eu estou repetindo algo folclórico que eu ouvi, muitas pessoas me disseram que era assim que ele agia. Pode ser. Mas isso não tira o mérito jurídico dele. As obras dele são monumentais. O desvio de poder dele é alguma coisa de incrível. A gente gosta de ir atrás dos franceses. E eu vou dizer até por que a gente gosta disso. Não é apenas porque o direito administrativo nasceu na França, mas é porque os franceses são muito didáticos. Então é facílimo ler um livro francês, para quem lê francês, e depois se abeberar naqueles ensinamentos, é facílimo. Não é a mesma coisa com os livros italianos, que são juridicamente, a meu ver, muitíssimo superiores. Mas os italianos já são, não é pela língua apenas, eles são complicados mesmo. E parece que às vezes eles gostam de complicar. Então, para nós, estrangeiros, não é? Quando examinamos um texto sobre discricionariedade feito por um italiano, nós achamos, mas esse cara é complicado. Eles são complicados, mas são notáveis, são complicados notáveis, e não complicados baixo nível. Nós gostamos de ir atrás dos franceses. Eu não vou dizer que eles estão baixo nível, porque não são. Mas não tem a profundidade dos italianos. Os italianos é que têm uma profundidade excepcional. Você lê um livro italiano e precisa ler mais de uma vez, para não se enganar, para não estar formulando conceitos errados. Porque eles realmente demandam de nós um esforço intelectual grande. As obras, eu, por exemplo, sou um grande entusiasta do direito italiano. Acho que as obras dos juristas italianos, e não só as obras gerais, as monografias, são monumentais. Comparadas com as franceses, são muito superiores, na minha maneira de ver. Não é que não haja autores franceses monumentais, todo mundo sabe. Aqui todo mundo provavelmente já leu Lobadère, Vedel, Valine, que são realmente notabilidades. Mas são notabilidades claras, que a gente lê, entende e acha, é isso mesmo, muito lógico. Ao passo que você vai ler um italiano, você tem que ler, reler, treler. Então é muito melhor você ficar com os italianos, com os franceses, que são mais fáceis. Mas os italianos são muito mais profundos. Enfim, meus amigos, o que eu quero dizer é que a discricionariedade não é um bicho de 7 cabeças. Se começaram a perguntar, mas e agora? E agora? O que faz? Deixa, não deixa?
O texto constitucional brasileiro é repleto de dicções segundo as quais nenhuma lesão ou ameaça de direito, de lesão de direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Isso nos levaria a quê? A ter uma grande esperança e confiança no Poder Judiciário. Nós sabemos que isso não é possível. Principalmente agora que o Poder Judiciário mergulhou e não dá confiança nem esperança para ninguém, na minha visão. Com todo o respeito a alguns grandes ministros ou juízes que existem também, assim como existem os picaretas nesses órgãos judiciais, também existem os homens notáveis. E vejam, eu não tenho nenhuma prevenção contra o Poder Judiciário, não podia ter. Meu pai foi desembargador pelo 5º Constitucional, mas foi desembargador. Portanto, eu não posso ter prevenção contra a magistratura. Meu pai foi administrador público a maior parte da vida, como diretor do departamento jurídico da Prefeitura de São Paulo. E foi também um desembargador por muitos anos. Até o momento em que ser desembargador passou a ser um risco, porque o golpe queria pegar os desembargadores que não queriam decidir a favor das teses deles. Isso ele soube, meu pai soube. Soube porque um aluno que era contemporâneo meu, depois de mim, veio e me disse: ó, Celso, eles querem pegar seu pai. Fulano de tal, que era um desembargador, está se organizando para produzir uma cassação aí. Falei: pai, que você está perdendo tempo aí? Você quer julgar com independência, com correção, você já tem tempo de aposentadoria e tem gente querendo te caçar. Meu pai era muito amigo de um desembargador que foi caçado, desembargador Bittencourt, que era um grande desembargador e que tem um trabalho clássico sobre concubinato, e que era um homem muito generoso e muito competentíssimo, na verdade. Então o pessoal tinha implicância com ele, achando que ele era esquerdista, qualquer coisa do gênero. Quando ele foi cassado, o tribunal inteiro calou a boca, menos meu pai, que fez uma homenagem a ele, elogiou a ele, etc, etc. Portanto, ficou alvo, obviamente, da ira dos golpistas de então. Eu vou aqui me referir a um fato que tem muito a ver com a discricionariedade. Nos tempos que correm, nos terríveis tempos que correm, eu devo até dizer, a liberdade do jurista diminuiu muito, porque os tribunais não merecem a menor confiança. Eles não inspiram o cidadão a confiar, o Supremo principalmente. Não inspiram o indivíduo a confiar. O indivíduo não sabe o que vai vir, não pode saber da maneira como agem hoje os tribunais superiores. Não é só o Supremo, os tribunais superiores, mas o Supremo também. E quando um desembargador, como o desembargador aqui do Rio Grande do Sul, recentemente, toma uma atitude digna e corajosa, ele é censurado, como se ele agisse mal por ser digno e corajoso, não é? Que foi o que aconteceu com esse Fabretto, Rogério Fabretto, que foi censurado, como se ele tivesse feito uma coisa errada, ao agir de acordo com os poderes da magistratura. E ao agir dignamente, porque esse homem é um homem muito digno, o Fabretto. Eu conheci o Fabretto antes dele ser desembargador. Ele era assessor jurídico da Prefeitura de Porto Alegre, no governo do Tarso Genro, no governo do Tarso Genro. Foi nessa época que conhecia ele. Vi que era um homem de muito valor, de muita dignidade. Foi um dos poucos casos em que alguma recomendação minha,
recomendação, um exagero, mas enfim, algum pedido meu por um juiz foi bem sucedido. Em geral, eu pedi não adiantava nada. Mas esse caso adiantou muito, como o caso do ministro Carlos Brito também adiantou muito. Mas é raro, porque, em geral, a nomeação para esses cargos altos da magistratura, ela é cercada por interesses tão pavorosamente subalternos, que quando o camarada chega lá, ele já está com vários compromissos. Ou então a gente vê que o indivíduo era um antes de ir para o Supremo e virou outro depois de ir. Eu não vou citar nome porque seria desagradável, mas eu tenho vários casos de pessoas com quem eu tinha, inclusive, relações excelentes e que se tornaram muito conservadores ou muito subalternos aos desejos do poder depois que atingiram. É como se aquela cadeira do Supremo tivesse um vírus que entra no indivíduo e ele se transforma e vira outro. Ele não é mais aquela pessoa que a gente diz, olha fulano que bacana, não. Olha fulano que lástima de indivíduo. É o que a gente passa a dizer de vários ministros do Supremo que nós conhecíamos antes como sendo pessoas de outra índole. Vocês me desculpem, o meu tema, como sabem, é discricionariedade. Mas é a discricionariedade que permite isso. Por ser discricionário que as pessoas escolhem fulano ou beltrano, porque sabe que fulano ou beltrano vai abaixar a cabeça amanhã. Fulano ou beltrano não vai ser aquele que tem sido até então, e que levou muitas pessoas a dizerem, ponha fulano, ponha beltrano. Coisa que o sujeito nunca mais diria. Eu, por exemplo, nunca mais diria para o ex-presidente Lula, vale a pena botar fulano ou botar fulano no cargo tal. Porque eu acho que é um risco pavoroso. Você diz isso, o cara entra e vira outro, aí você fica como o indivíduo que dá maus conselhos, não é? Fica como o indivíduo que quer que alguns picaretas ascendam a certos cargos maiores. Meus amigos, é discricionariedade que facilita isso tudo. A possibilidade de escolher permite que o indivíduo bote quem quiser e nas circunstâncias que quiser. E por isso alguns se transformam depois. Não é se transformam. Já uma vez eu vi uma pessoa me dizer, eu meditei muito sobre isso, a pessoa não, ele não muda, ela se revela. Muitas vezes é isso. A pessoa não muda, ela se revela. Ela era de um modo e parecia, portanto, que a discricionariedade na escolha daquele indivíduo estava bem satisfeita. Mas frequentemente não estava. O indivíduo chega lá, ele vira um outro sujeito completamente diferente, com posições diferentes e com uma coragem que vai diminuindo à medida que o tempo corre. Alguns poucos não, se mantêm. Eu não quero aqui cometer a injustiça de colocar no mesmo balaio pessoas como o nosso ex-presidente do Supremo, que era um homem ponta firme, como se diz numa linguagem mais vulgar, mas mais exata, talvez. Então, esse homem que é perseguido, ofendido, a casa dele cercada por coxinhas. É verdade, eu não estou exagerando. E ele passa constrangimentos horríveis por ser um homem de bem, um homem honesto. A gente não precisa concordar com as decisões do ministro para dizer que ele é um homem de bem, que ele é um homem honesto. Não precisa, minimamente. Havia um ministro do Supremo que eu discordava de tudo que ele decidia, mas eu reconheço que era um homem de bem. Ele queria acertar. Se ele não acertava, nós somos falíveis, somos humanos. Meus prezados amigos, eu sei que eu estou derivando para outras coisas, todas proporcionadas pelo tema discricionariedade. Esse tema é um tema que não vai terminar nunca. E por mais livros que a gente leia sobre discricionariedade, nunca vai encontrar uma solução que, na verdade, está nos homens e não está nas leis.
Infelizmente, isso é verdade. Muito obrigado.